ótima tarde para você. Hoje é 18 de fevereiro, terça-feira. Obrigada por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, na sua hora do almoço. Seguimos agora para Taubaté, imagens ao vivo da segunda maior cidade do Vale do Paraíba, que ontem registrou 34,6 graus. Bastante calor por lá, hein? E também em várias cidades da nossa região. Olha, a gente traz daqui a pouquinho para você dicas para você se cuidar nesse calorão. Vamos juntos até a 1 da tarde. Band Cidade está no ar. O Band Cidade Primeira Edição começa falando do comércio, que registrou o maior crescimento em 13 anos no Brasil. Na região, a tendência divide opinião de especialistas. Por um lado, a visão é de recuperação parcial do varejo, de outro, que o aumento da taxa de emprego de fato gerou mais consumo. Já para os lojistas, as vendas foram positivas no ano passado, mas poderiam ser melhores. Nesta perfumaria em um shopping da Zona Sul de São José dos Campos, as vendas do ano passado tiveram um bom resultado. Mesmo assim, ficou abaixo do que era esperado. Mês a mês, a gente tem uma expectativa de crescimento em cada loja. Porém, foi um mês bom, foi um ano bom, mas poderia ter sido muito melhor. Não atingimos o esperado. Segundo o IBGE, o comércio varejista brasileiro teve o melhor desempenho desde 2012. Em 2024, o crescimento foi de 4,7%. Mas para muitos lojistas, essa porcentagem não é uma realidade. Em 2003, o comércio, principalmente varejista, ele caiu muito. Então, o que houve o ano passado foi uma recuperação ou uma recuperação parcial. Na região, esse crescimento foi tímido. Comerciantes e lojistas não sentiram um aumento expressivo na demanda. Que as vendas de novembro, dezembro e janeiro, que normalmente são altas, devido às férias, devido ao próprio verão, né? Que chama as pessoas para saírem, para frequentarem os bares, os restaurantes, estão muito abaixo do que se esperava. Dentro do comércio, alguns setores se destacaram positivamente no país, como artigos farmacêuticos com crescimento de 14,2%, veículos e motos 11,7%, artigos de uso pessoal e doméstico 7,1%. Para materiais de construção, a alta foi de 4,1%. Por outro lado, alguns setores tiveram queda, como livros e papelarias, menos 7,7%, atacado de alimentos e bebidas, menos 7,1% e combustíveis, menos 1,5%. Mas o que levou a esse crescimento no varejo, mesmo com a inflação e o aumento dos preços? Segundo o especialista, a maior disponibilidade de crédito e o aquecimento do mercado de trabalho foram alguns dos motivos para o impulso nas compras. A taxa de desemprego diminuiu muito, né? Então, se a taxa de desemprego diminuiu, isso quer dizer que as pessoas estão trabalhando. E se as pessoas estão trabalhando, elas estão consumindo. Tem que ser otimista. Eu estou otimista que a gente vai conseguir controlar essa inflação e que o país vai continuar crescendo. Para este ano, o desafio é manter o ritmo de vendas e saber lidar com as oscilações do mercado. Tá fluindo. Acredito eu que vai melhorar agora a partir de... Agora em fevereiro já melhorou e acredito que agora em março vai melhorar muito mais. São muitas camadas aí, né, sobre esse assunto, mas a expectativa é essa então, né, lojista aí confiante que tenha realmente essa retomada, que as vendas comecem a bombar ainda mais e ter aí um setor positivo, né, para o comércio, um resultado positivo para o comércio. Olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente aéreo que deixou um piloto morto em Ubatuba em janeiro. O documento não apresenta o motivo da aeronave não ter conseguido pousar e depois de ter explodido na praia do litoral norte. Os 4 passageiros, uma família, o casal e os 2 filhos, né, tiveram ferimentos, mas foram resgatados com vida. O relatório traz detalhes de exames, entrevistas e laudos da polícia. Ele foi encaminhado também à Polícia Federal, que investiga o caso.
E em Jacareí podem acontecer interrupções ou oscilações no sistema de abastecimento de água. Isso por conta do trabalho de reparo que foi feito em uma bomba da estação de captação de água ali do município. Segundo o SAI, o sistema já foi aberto e está normalizado. Mas essas interrupções podem acontecer, gente, ao longo do dia em algumas regiões. A companhia diz que moradores da região oeste registraram oscilações no momento. Então, para quem mora em Jacareí, a orientação é economizar água, hein? O abastecimento de água também pode ser afetado aqui em São José dos Campos, viu? A Sabesp informou que devido à falta de energia que aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, afetou a captação de água na cidade. A orientação da companhia é também economizar água e usar o que está armazenado nos reservatórios de forma consciente. Ontem, no Semadem, em São José dos Campos, teve o lançamento de um novo sistema capaz de prever com mais antecedência casos de deslizamentos de terra, como o que aconteceu na Vila Açaí, em São Sebastião, há 2 anos, por exemplo. O novo sistema do Semadem, o Centro de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, chamado GeoRisc, oferece alertas com até 72 horas de antecedência. As previsões anteriores eram feitas em até 24 horas. O lançamento contou com a presença de ministros do governo federal. Mais de 5 anos que eles desenvolvem esse modelo e chegaram a essa precisão de em 72 horas a gente poder orientar, né, e dar os alertas para os estados e municípios desses eventos extremos. A tecnologia tem como objetivo aprimorar a previsão e a prevenção de deslizamentos de terra, contribuindo também com a diminuição dos riscos e os impactos de desastres naturais. Isso significa que esse sistema ele pega vários dados, que são muitos dados que a gente precisa avaliar para poder fazer as nossas previsões de risco. Ele faz análises complexas, tal como os especialistas fazem na nossa sala de situação. E a vantagem é que ao longo do tempo nós vamos comparando os resultados com as ocorrências ou não ocorrências de desastres e a gente vai calibrando ele cada vez melhor. Os dados oferecidos pelo sistema, com base em previsão meteorológica e históricos de chuvas, devem dar suporte para as autoridades ao emitir alertas para a população. Em São Sebastião, por exemplo, alertas sonoros são emitidos na Vila Açaí em caso de chuvas fortes. Há 2 anos, a tragédia causada por um temporal deixou mais de 60 mortos. Toda a tecnologia ela é importante, né, aliada para salvamentos de vidas. O monitoramento, a preservação, a prevenção, para que a gente possa levar a população à segurança em prol de alertas na base de desastres. É isso aí, a tecnologia sendo usada a nosso favor, né? O quanto a gente conseguir usar a tecnologia para usar realmente isso a nosso favor, a gente não está falando aí só de prever e evitar esse tipo de caso também, né? A gente fala de salvar vidas. Olha, mudando de assunto, a gente vai para o destaque do portal bandvale.com. Uma mulher foi agredida pelo companheiro com uma faca de pão. Esse caso aconteceu em Guaratinguetá. O homem suspeito, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante na madrugada de hoje. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou matar a companheira 2 vezes em menos de 4 horas. A mulher conseguiu fugir da casa onde a agressão teria acontecido e chegou a pedir socorro na casa da vizinha. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica. A gente fala agora de oportunidade. A Urban abriu hoje inscrições para cadastro reserva em concursos para 5 cargos em São José dos Campos. As inscrições podem ser feitas até às 5 da tarde do dia 6 de março. Quem tiver interesse pode se inscrever no site da empresa, onde também está disponível o edital. A taxa de inscrição varia de R$20 a R$30, dependendo aí do cargo escolhido. Olha só as vagas, são eletricista de manutenção, técnico de segurança do trabalho, encanador, serralheiro e mecânico de refrigeração. Lembrando que para se candidatar é preciso ser nascido no Brasil, ser maior de idade, estar com a situação eleitoral regularizada, não ter sido demitido anteriormente da empresa por justa causa e para os homens é preciso ter quitação com o serviço militar. Intervalo no Band Cidade. No próximo bloco, a gente traz dicas para você se cuidar nesse calorão. Caroline Correia.
Pois é, Fernanda, muita gente acaba ousando e fazendo exercício em horários inapropriados. Logo mais, eu trago algumas dicas para melhorar essa situação e, claro, cuidar da saúde, que é importante nesse calor. A gente volta já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição. Band Cidade está de volta e eu já chego com um assunto que está todo mundo comentando por aí, não tem como, né? O calor que tem feito. Você aí de casa está sabendo lidar com essas temperaturas? Tem encarado como esse calorão? Caroline Correia chega aqui com a gente agora para trazer algumas dicas de como se cuidar, como conciliar a rotina de exercícios. Boa tarde, Carol. Tudo bem com você? Garrafinha aí de água na mão, não pode faltar, né, nesse calor todo. Já tá aqui, Fernanda. Não dá, né? Essa aqui é a aliada nesse calor. Hidratação tem que ser essencial nesse período, né? A gente sabe que a gente transpira mais, então tem que tomar água. Eu tô tentando tomar bastante, mas a gente que trabalha na rua fica um pouquinho difícil. Mas estamos aí, né? Vamos seguindo. Mas é importante falar também do exercício físico, porque tem muita gente que faz em horário inapropriado. E é sobre isso que eu converso agora com o Renan Vieira, que é educador físico. Renan, boa tarde. Conta pra gente, quais são os riscos de fazer atividade física em um horário inapropriado? Existe esse risco? Existe sim alguns riscos, mas o principal deles é a desidratação. Altas temperaturas, como vemos na nossa cidade nos últimos dias, principalmente do horário entre 10 e 17 horas, exercícios ao ar livre, a desidratação é muito grande nesse período. Eu vou ter que fazer exercício nesse horário, né? Às vezes a pessoa tem uma rotina puxada. Quais são as dicas para fazer um exercício e não passar mal, né? Ter um rendimento ok? Hidratação. Essa hidratação pode ser realizada com água, preferência uma água mais gelada, não fora da temperatura ambiente. Pode usar eletrólitos também, carboidrato em gel, todos esses
nutrientes auxiliam na atividade externa para conseguir fugir dessas altas temperaturas, manter o corpo refrescado. A gente sabe que meio-dia é um horário bem puxado. É bom evitar esse horário, apesar da gente saber que tem gente que tem uma vida corrida, mas é bom evitar? É bom evitar. Devido à desidratação, pode ocorrer cãibras, náuseas, tonturas. Então, nesse horário, é melhor evitar a atividade externa, seja corrida, caminhada ou pedal, ou qualquer tipo de atividade externa. Se possível, evite esse horário. E sempre usar uma roupinha mais fresca, né? Sempre uma roupa fresca, uma roupa leve, de preferência roupas com proteção UV, isso, camiseta, short, bonés, use protetor solar também, mesmo, além das atividades externas, mesmo em atividade interna, com as temperaturas altas é bom utilizar protetor solar. E Renan, conta pra gente, a gente sabe que no calor o corpo fica um pouco mais pesado, parece, e o rendimento cai. É normal? A pessoa precisa se cobrar, né? Porque tem muita gente que se cobra, né? É muito normal, vai acontecer com todas as pessoas, seja os iniciantes, quanto aquelas pessoas mais acostumadas ao exercício físico. Novamente, devido à alta temperatura e desidratação, então o rendimento tende a cair. O que a pessoa deve fazer? Manter-se hidratada com água, eletrólitos, mas vai ser normal, acontece isso com todo mundo, então tenha consciência que no calor o seu rendimento não vai ser como num período mais frio. Perfeito. Obrigada, viu, Renan, pelas informações. E é isso, Fernanda. Dicas passadas, né? É bom seguir a risca, porque a gente sabe, como o Renan falou, o rendimento dá uma caída nesse período, Fernanda. Ô Carol, você acabou falando aí do horário de meio-dia, que geralmente é o horário que tem muita gente que tá na hora do almoço e consegue fazer o exercício. Mas eu vejo bastante gente também fazendo o exercício bem cedinho. Só que nesse tempo que tá com a temperatura muito alto, né? Tá muito calor. Pergunta pro Renan também, não sei se ele ainda tá aí ao seu lado, se a gente pode continuar fazendo exercício nesse horário aí bem cedinho, às 6 da manhã, que geralmente é o horário que o pessoal costuma fazer. Ainda seria o horário mais ideal, talvez, se a gente pode dizer assim? Perfeito. Renan, Fernanda perguntou, né, por exemplo, mesmo de cedinho já tá calor, né? Ali pelas 6, 7 horas da manhã já tá calor. Tudo bem fazer exercício nesse horário? Não tem alguma recomendação? É melhor fazer à noite? Como que vocês veem esse período, esse tempo dessa onda de calor? Pode sim realizar o exercício nesse horário, apesar de já estar quente, você já sentir a alta temperatura, a incidência dos raios solares está mais fraca. Então você pode manter os mesmos cuidados das altas temperaturas, mas pode realizar sim a atividade nos períodos mais cedos, 5 horas, 6 horas da manhã. À noite você vai ter a vantagem de fugir do sol, mas vai continuar enfrentando a alta temperatura, mantenha-se hidratado e roupas leves o tempo todo. Perfeito, obrigada, Renan. Pronto, Fernanda, questão respondida, então aposte aí em horários com temperaturas mais amenas. Dá para fazer o exercício então, tá liberado fazer o exercício e quem faz exercício, principalmente durante a noite, depois do trabalho, é a Caroline Correia, tá? Tem imagens aí para mostrar pro pessoal, vamos ver. Caroline Correia se exercitando, pessoal, na bike. É isso mesmo, Carol? Conta mais, você tá na ativa aí firme 2025? Pois é, um bastidor, eu, Fernanda e a Sara e a Thaís, temos um grupo, né, o Gym Hats, e a gente compete lá. Então, eu sou do time da bike e da corrida. De manhã, eu faço bike durante os dias que eu tô de folga, nos fins de semana, aí é de manhãzinha, 5, 6 horas da manhã, para não pegar um calor. E à noite, pós-trabalho, aí é corrida. Ontem, inclusive, tive aí uma corrida que a gente chama meio de longão. Para mim é longão, foram 7 quilômetros. Tá sendo muito bom essa experiência, viu, gente? Longão mesmo, hein? Parabéns! Vamos nos incentivar a fazer o exercício, né, gente? Olha, falando de calor, o dia foi bem quente ontem, né? Pra gente ter uma ideia, São Luís do Paraitinga registrou ontem a máxima de 33,6 graus na cidade. Foi o dia mais quente do ano por lá. Até então, a maior temperatura tinha sido de 32,2 graus em 19 de janeiro. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E olha, com esse calorão todo, gente, quem anda sorrindo à toa são os donos de sorveterias.
Para se ter uma ideia, o volume de vendas está 20% maior do que o mesmo período do ano passado. 35 graus marcando no termômetro de rua. É praticamente um sol para cada um. Ainda tem gente que mesmo assim não abre mão do exercício físico, mas depois, para recuperar as energias, só mesmo aquele suco gelado. Tá muito quente, então um suquinho aqui geladinho, com abacaxi, limão, tudo de bom para repor energia e deixar a gente hidratado. E o calor tem tudo a ver também com o sorvete. O consumo aumentou demais. E aí, quem produz tem que se virar para dar conta de atender a demanda. Aqui nesta sorveteria, a produção começa cedo, com a mistura dos ingredientes que vão se transformar em sorvete de massa e picolés no dia seguinte. É o calor gerando lucro. Nesta unidade, o crescimento nas vendas já chega a 20%, se comparado ao mesmo período do ano passado. É muito corrido, temos que estar produzindo e não para, inclusive muito mesmo, senão falta mercadoria. Na câmara fria, a garantia do estoque. São potes e mais potes de sorvetes já prontos para a venda. Daqui, eles vão para a loja, à espera dos clientes. E com o calor na casa acima dos 30 graus, a produção por aqui é feita diariamente. Para ter sorvete no freezer, por exemplo, só de picolé são produzidos cerca de 30 mil todos os dias. E para fazer o sorvete, não podem faltar os insumos. Tem que ter um estoque, você tem que estar olhando aí os fatores climáticos, as previsões, porque todos os sorveteiros vão querer comprar no mesmo momento. Então, se você deixar para comprar em cima da hora, vai faltar insumo, vai faltar matéria-prima. Para quem prefere se refrescar com o açaí, também tem, assim, fresquinho, saindo da máquina. E de acordo com a previsão do tempo, tem calor marcando presença pelo menos até o fim desta semana, para a alegria dos comerciantes. E para vocês, que esse calorão continue. Exatamente. Que skate. Ai, gente, sorvete é tudo de bom, né? Eu tô fugindo um pouco do sorvete, confesso, por conta da garganta. Então, esse calorão só na água mesmo e natural. Ó, em Tremembé começou hoje o programa de anistia de 100% de multas e juros para quem tem dívidas ativas com o município. De acordo com a prefeitura, a negociação pode ser feita para os débitos existentes até 31 de dezembro do ano passado. O programa vale também para parcelamentos que estão com prestações em atraso. O contribuinte pode procurar o setor de dívida ativa no Paço Municipal ou também pelos canais de telefonia da prefeitura. Olha, pessoal, vem com a Belo, então. Deixa eu ver quem está coladinho no Band Cidade hoje. Você já participou e deixou seu recado pra gente? Aproveita aí esse momento, que é hora da gente trocar uma ideia, conversar por aqui. Esse é o espaço de vocês, eu já disse e repito, hein? O número tá na sua tela, é o 997-16-8021. Bora para as mensagens, então? Vamos ver quem está aqui com a gente hoje. Francisco de Taubaté, boa tarde. Fernanda Belo, olha, nome e sobrenome, hein? Tenha uma semana abençoada, você e toda a equipe da TV Band. Estou aqui assistindo o seu programa. Um abraço, Francisco. Obrigada pela sua companhia. Agora quem chega aqui é o Douglas de Caraguatatuba. Douglas, você é novo por aqui, hein? Gostei. Sou fã do Band Cidade, estou mandando um abraço para todos. E abraço para você também, Douglas. Obrigada, viu? Uma pausa por aqui, pessoal. A gente volta já já, não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM.
A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandvale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandvale organiza e promove os mais variados tipos de... Estamos de volta. Em Taubaté, a prefeitura afastou de forma temporária o funcionário que foi preso com objetos e um carro oficial na garagem da casa dele, no bairro do Paiol. Agora, o caso vai passar por um processo administrativo da Corregedoria, com um prazo de 60 dias para definir a situação. Segundo a administração, o servidor terá direito à defesa e, depois da apuração, as medidas serão tomadas. O flagrante aconteceu no domingo. Na casa do homem, além do carro, também foram encontrados itens como uma impressora e cabos elétricos. Na ocasião, ele afirmou que seriam peças de descarte. Mudando de assunto por aqui, você já andou em um carro elétrico? Ou pelo menos viu esse tipo de veículo com mais frequência aí pelas ruas da cidade? Pois é, os veículos elétricos estão em alta no mercado, viu? O total de emplacamentos no ano passado aumentou quase 90%. A Alexandra decidiu trocar a gasolina pelo carregador elétrico. Passar em posto de combustível agora é só para calibrar os pneus. Para ter um carro é combustão, eu gasto 3.100, 3.200 de combustível no álcool, hein? E esse aqui eu gastei R$600. As vendas de carros elétricos e híbridos dispararam no Brasil em 2024. Segundo a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, foram 177 mil emplacamentos no ano, um crescimento de 90% em relação a 2023. E essa alta também reflete nas concessionárias. Aqui em São José dos Campos, essa loja especializada viu o movimento aumentar consideravelmente nos últimos anos. Foi um começo tímido, que é natural, né? Uma marca nova no país. Cada ano que passa, cresce em média, de 7% a 10%. Mês a mês. O que é tendência no mercado também ganha força no setor público. Aqui em São José dos Campos, os ônibus da linha verde são 100% elétricos. A prefeitura tem um projeto de transformar toda a frota do transporte público livre de combustão, o que tem um impacto no meio ambiente. Vai acabar reduzindo todas essas emissões e o ônibus ele é realmente um emissor maior do que um veículo, né, de família. Tem também essa questão do ônibus ser muito silencioso. A sustentabilidade dos veículos elétricos não depende apenas de suas emissões zero. O descarte de bateria e componentes eletrônicos traz outros desafios ambientais que ainda precisam ser solucionados, junto com o aumento do consumo de energia. Você tem uma nova entrada de um grande consumidor de energia nas cidades que antes não estava sendo considerado. Enquanto muitos motoristas se beneficiam da economia com combustíveis, a eletrificação na mobilidade urbana ainda enfrenta desafios. Precisa vir com dados para que o usuário possa gerenciar a viagem pelo celular, com sensores para que o ônibus seja mais seguro e provoque menos sinistros de trânsito. Na visão do especialista, mais políticas públicas precisam ser implementadas para que a eletrificação do transporte se torne uma realidade acessível e eficiente. Tirar espaço dos carros para dar espaço para os ônibus serem mais atraentes que os carros. Além de vários pontos que foram abordados aí na reportagem, né, eu queria destacar, não sei se vocês já andaram em um veículo elétrico, o quanto ele é silencioso, gente. Olha, esse foi o Band Cidade desta terça-feira. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, viu? Continue ligado aqui na nossa programação pela internet, pelo portal bandvale.com e também, claro, aqui pela TV. Às 5h30 da tarde tem Brasil Urgente Vale e às 6:50 da noite tem Band Cidade, segunda edição. Até amanhã. Agora chega por aqui o Falando Nisso. Águida Queiroz, boa tarde. Tudo bem com você? Terça-feira, como é que tá seu dia?
Ô, minha amiga, tudo azul com você? Já te repasso a pergunta. Aqui tá tudo bem, muito calor, a gente vai continuar falando sobre isso também. E com assuntos ligados à saúde e o calor. Você bebe bastante água, Fê? Bebo, estou bebendo bastante. Me surpreendi até com a quantidade de água que eu tomei ontem, viu, Águida? Acho que estava tão quente que eu não tomo tanta água assim, mas ontem eu tomei bastante. E você? Pois é, eu sempre... E sabe como que eu consigo medir a quantidade de água? Porque um abençoado fez uma garrafa que coloca ali, né, sei lá, quantos ml, né? Então é uma garrafa de 1 litro que você enche 2 vezes ao dia. Pelo menos assim eu sei que eu tomei uma quantidade adequada de água, né? Então é importante a gente cuidar da saúde dessa forma também, monitorando o quanto de água a gente bebe. Dá para controlar bem melhor. E a gente mostrou uma reportagem aqui falando do sorvete. Eu sou doida com sorvete, amo, mas com a garganta assim, ó, que esse tempo já muda, fica doido. E minha garganta, ó, vai pra lá. Trava, então eu tento evitar o sorvete, mas aí eu tô apostando na água, né? É isso, uma aguinha bem geladinha, um chá gelado, ô delícia. Nada, tudo quente, Águida. Beijo. Beijo, até amanhã, tá bom?